Olá, papai e mamãe. A gente vai continuar conversando sobre a mentira. E aí eu quero fazer uma pergunta para você. Vou começar com Mama Cat. Estou adorando esses negócios. Mama Cat, você acha que uma criança de 2 anos é capaz de mentir? Pergunta, né? Capiciosa? Pois bem, os estudos apontam que sim. E aí eu acho que esse é o grande desespero de todo pai e mãe que está ouvindo essa notícia, pensando no filhinho lindo, maravilhoso que ele tem, de 1 ano e meio, pensando, mas meu Deus, meu filho é tão fofinho, tão lindinho, está aprendendo a andar agora. Como assim essa criança é capaz de mentir? Rapaz, é capaz de mentir. É comprovado que ele já tem um entendimento e a compreensão de que ele está falando uma coisa ou agindo de uma forma para te enganar. E por mais surpreendente que isso possa parecer, a gente vai começar a perceber os indícios dessa tendência bem antes. A criança com meses, por exemplo, ela já é capaz de manipular o meio. Quando ela chora, por exemplo, para querer colo, ou quando ela começa a manifestar um desconforto, né? Ter uma agitação, porque a partir daquela agitação ela consegue um resultado que ela quer. Isso vai evoluindo até que ela chegue aos 2 anos e ela já tem a compreensão de que ela não está só articulando, ela está pensando em te enganar. Aí você pensa, 2 anos, uau! Só que não para por aí não. Até os 7 anos de idade ela vai desenvolvendo mais e mais capacidade de enganar a outra pessoa. Aí vem um alerta. Nesse período também está acontecendo uma outra questão, que é a capacidade da criança de fantasiar. É uma linha muito tênue. Você, papai e mamãe, vai ter um papel importantíssimo para não ser aquele que desestimula a fantasia, porque ela tem um poder de ser uma ferramenta boa para a gente transmitir valores. Então, por exemplo, um super-herói, né? Ele transmite valores de segurança, de proteção para uma criança. Uma princesa, ela transmite uma identidade para as meninas, na maior parte das vezes, né? Aquela que é protegida, aquela que é amada, aquela que é esperada, aquela que é cuidada, que é socorrida. Então, a gente não tirar esse lúdico da vida dos nossos filhos, mas a gente ter esse cuidado de perceber se a intenção é enganar ou se a intenção é estou aqui fantasiando, brincando que sou uma princesa, né? A fantasia é quando a criança não sabe que o que ela está falando, propondo, contando não é a realidade. Agora, a mentira é quando a criança tem certeza, convicção de que aquilo não é verdade. Vou dar um exemplo para você. A criança fala assim, comi tudo, mas ela foi e jogou o resto da comida na lixeira antes de você ver. Isso é uma mentira. Agora, quando ela fala assim, vou fazer um banquete das princesas, vou fazer um papazinho agora, não sei o quê. Isso é uma fantasia, ela tá ali brincando de faz de conta. Tá percebendo a diferença? Bacana, né? Mas por que será que as crianças mentem? Os estudos apontam 3 causas, são as mais comuns. Primeiro, para conseguir algo que ele deseja. Né? Então, a criança está com vontade de comer um doce, aí aparece um tio comendo chocolate, aí ele olha com aquela cara de cachorrinho pidão, aí o tio fala assim, você pode comer doce? Minha mãe deixa. Né? Às vezes a mãe não deixa coisíssima nenhuma, mas porque ele quer comer o chocolate, ele faz uma afirmação que é uma bela de uma mentira. Outro motivo que as crianças normalmente mentem é para fugirem de uma consequência ou de algo ruim. Então, se eu não fizer a minha tarefa, minha mãe vai me dar bronca. Aí a mãe pergunta, meu filho, você fez o dever de casa? Fiz, mãe. Porque ele está querendo fugir da disciplina, da consequência daquela falha, daquela falta dele. E o outro motivo é impressionar os outros. Então, aí ele conta aquelas lorotas de tipo, eu tenho 10 bolas, eu tenho 15 bonecas, e na verdade não tem nada disso. Agora que ficou bem claro que as crianças de fato mentem desde pequenininho, você deve estar se perguntando o que eu faço, mama, se o meu filho estiver mentindo. Vou dar um passo a passo para você. Primeiro, você tem que repreender a mentira. Não admitir mentira. A criança não pode se acostumar que a mentira é permitida. Essa normalidade com esse valor vai fazer com que a criança desenvolva até uma patologia, ela vai virar um mentiroso crônico. Então você precisa preservar o seu filho de experimentar os benefícios de mentir.
diante de uma mentira ou de uma possível mentira, você ser firme na forma de abordar. Eu vou contar um caso da mama. Outro dia, eu estava junto com uma família e aí uma amiguinha, duas amiguinhas, uma amiguinha pegou e falou assim: eu vou viajar de férias com os meus amigos para a casa de praia da minha amiga. Aí a outra menininha que estava junto virou e falou assim: eu também vou viajar de férias com a minha irmã, com a minha mãe, com meu pai. E aí a mãe chegou. Quando a mãe chegou, a mãe falou: o que vocês estão conversando? Aí essa menininha arregalou o olho. Eu falei: mentiu. Aí a amiguinha: não, ela falou que ela vai viajar de férias com você e com o pai. Aí a mãe falou: não vai, não. A menina, desmoronou. Você tá percebendo? A mãe fez uma interferência que certamente essa criança não vai querer contar essa história de novo. Ela não vai querer correr o risco de, diante de expor uma mentira, ela ser desmascarada pela própria mãe ou pelas circunstâncias. Então, seja firme, não vamos não. E foi muito bacana porque a mãe teve uma abordagem de: olha, não vamos não, filha. A gente não vai viajar essas férias, mas a gente vai se divertir aqui em casa, a gente vai trazer seus amiguinhos aqui, a gente vai fazer acampar dentro. Então, ela não apenas desconstruiu aquele mecanismo, como ela fez a criança entrar na realidade dela e encontrar benefícios nessa realidade, não ficar buscando naquilo que não é verdade. Outra coisa importante que você pode fazer é observar de não ser irônico. Quando a gente está falando de algo sério, é importante que a gente seja direto, objetivo. Não fica fazendo rodeio, não fica fazendo ironia, do tipo: tá bom, é verdade, sei, você fez o dever, né? Fez sim, tô sabendo. Não, você tem que ser pontual, meu filho. Você fez o dever? Fez. Não fez? Então, por que você não está falando a verdade? Agora você vai sentar, você vai fazer e você vai pedir desculpa para a sua professora porque você mentiu para ela. Por quê? Porque a gente está expondo a criança a um outro passo importante, que é a questão dela lidar com a consequência da sua mentira. Muitas crianças, elas se sentem confortáveis de desenvolverem esse hábito da mentira porque elas lidam com o benefício de mentir, que é só ela conseguir o que ela quer, ela articular o meio, ela conseguir contar uma vantagem que ela gostaria. Quando ela tem que lidar com a consequência dessa mentira contada, ela muitas vezes vai ter retraído essa sensação de prazer e ela vai entender que não é legal e bacana ela ter que lidar com os desdobramentos e o desconforto dela ser exposta. Importante também é você reforçar o quão relevante é a criança abraçar a verdade. O que ser mentiroso custa para ela? Porque muitas vezes ela só vê o benefício. Então você, por exemplo, explicar para o seu filho que uma pessoa que não é confiável, ela tem uma vida mais complicada. Lá em casa a gente tem a lei da verdade. Agora os meninos estão grandes, mas pequenininhos, funcionava horrores. Que era o seguinte: se você falar a verdade, a mamãe e o papai vão te dar um crédito. Em que sentido? Mesmo que houvesse uma disciplina, mesmo que tenha uma consequência, ela vai ser mais suave. Agora, se a gente descobrir uma mentira, você vai ter que lidar com a consequência e a consequência não vai ser bacana. Você vai perder os seus direitos, você vai ter uma consequência desagradável, você vai ter que lidar com a responsabilidade, ser responsável com isso que você acabou de fazer. E por consequência, acabou que isso se tornou um valor. O valor do quê? A verdade traz benefícios e a mentira traz consequências que não são tão bacanas. Foi fortalecendo neles esse entendimento de que era mais vantajoso eu ter um desconforto momentâneo para falar a verdade, porque isso é gerar nos meus pais ou nas pessoas uma confiança, um crédito, um descanso, do que eu, por um momento, me safar por uma mentira, mas eu ter uma desconfiança e um descrédito para o resto da minha vida. Fechando esse passo a passo, papai e mamãe, você não pode se esquecer de que é importante você trazer as consequências do seu filho, de se responsabilizar pela mentira. E aí, que consequência? Ele tem que ter uma penalidade, ele tem que ter um desconforto quando uma mentira é descoberta.
seja indo se retratar com as pessoas, o que é muito positivo, né? Ele assumir responsabilidade por um erro, um valor fantástico, que não vai servir só para esse princípio, mas para várias outras áreas da vida dele, quanto ele ter perda de direitos, consequências coerentes com aquilo que ele fez, para que ele não entenda que ele tem benefícios ao fazer algo que é tão danoso e tão ruim. Então, olha, presta atenção aqui comigo. Já tivemos a comprovação de que as crianças mentem, já tivemos umas curiosidades interessantes, né, de como que isso acontece, por que as crianças mentem, o que você, papai e mamãe, pode fazer para interromper esse processo, desenvolvimento desse hábito tão ruim. E semana que vem a gente vai ter mais assunto para conversar sobre esse tema tão rico e tão importante na formação do seu filho.